Em uma era esquecida pelos livros de história, quando os primeiros homens ainda aprendiam a nomear as estrelas, viveu um homem que transcendia o seu tempo. Ele não reinava sobre nações, não empunhava espada, nem erguia templos de pedra. Mas sua presença era um sopro de eternidade entre os mortais. Ele caminhava com o próprio Deus, não por poder, mas por comunhão. Enquanto o mundo se afundava em sombras, Enoque foi luz. Sua história não é contada nos altares nem gravada em monumentos. Poucos ousaram preservar seus escritos, e muitos os consideraram perigosos demais. Enoque não só andou com o Altíssimo, ele foi testemunha de coisas que a maioria dos olhos humanos jamais contemplaria. Ele viu os pilares do céu, ouviu o sussurro dos anjos e conheceu o segredo dos guardiões caídos. O céu e o abismo se revelaram diante dele como páginas de um livro oculto. O livro de Enoque, escondido, censurado, negado. Nele repousam os mistérios dos céus e as origens do mal, o juízo que virá e os nomes dos anjos que se rebelaram. É uma chave perdida que liga o mundo dos homens ao domínio celestial. Revelações profundas, visões do fim, promessas de justiça eterna. Este é mais que um texto antigo, é um convite a abrir os olhos e contemplar o invisível. Se você chegou até aqui, é porque sente que há algo além do que nos contaram. Mistérios antigos, histórias esquecidas, revelações que desafiam o tempo. E isso é só o começo. Então não se esqueça. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Você não vai querer perder os próximos capítulos desta jornada entre os céus e o juízo final. Enoque foi bisavô de Noé, um homem justo e íntegro que viveu em plena comunhão com Deus em uma época dominada pela corrupção e pelo caos. Ele era diferente, tanto que, segundo o Gênesis, Enoque não experimentou a morte. Deus o levou vivo para junto de si, aos céus. Mas a Bíblia apenas sussurra o que realmente aconteceu. O que poucos sabem é que Enoque deixou escritos textos antigos, ignorados por séculos, que falam de visões celestiais, de encontros com seres angelicais e de segredos que os céus não queriam revelar tão cedo. Esses manuscritos, conhecidos como o Livro de Enoque, mergulham fundo nas origens do mal. Falam da rebelião dos anjos, da corrupção da humanidade e do julgamento final. São revelações que mudam tudo o que sabemos sobre o passado e o que está por vir. No princípio, os vigilantes, anjos enviados por Deus para observar a terra, se deixaram seduzir pelo mundo dos homens. Encantados pela beleza das mulheres humanas, abandonaram sua missão. Desceram do céu, tomaram esposas, e com elas geraram uma linhagem proibida. Esses filhos, conhecidos como Nefilim, eram gigantes poderosos, cruéis, sedentos por dominação. Corromperam tudo ao seu redor. Seus pais, os anjos caídos, ensinaram segredos proibidos, feitiçaria, astrologia, metalurgia e encantamentos. A sabedoria dos céus foi distorcida na terra. A humanidade se afundava em violência e idolatria. A terra, manchada de sangue e magia, gritou por socorro. As criaturas vivas gemiam sob o peso do pecado. E então, Deus ouviu. Do trono celestial veio a resposta. O juízo se aproximava. Então Deus respondeu. Do trono eterno ele enviou seus mais poderosos arcanjos, Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel. Cada um com uma missão precisa, desceram à terra em justiça flamejante. A ordem era clara: capturar os vigilantes, os anjos que corromperam a criação e quebraram o pacto sagrado. Um a um, os anjos caídos foram encontrados, enfrentados e vencidos. Seus poderes, embora vastos, nada podiam contra a vontade do Altíssimo. Foram acorrentados e lançados em abismos sombrios, onde aguardariam o grande dia, o juízo final. Nenhuma súplica foi ouvida. O tempo da misericórdia havia passado, mas não bastava punir os culpados. A terra, corrompida até os ossos, precisava ser lavada, renovada. E assim veio o dilúvio. Chuva e juízo desceram dos céus. A água cobriu montanhas, varreu reinos, silenciou os gritos dos Nefilim.
Quando as águas baixaram, o mundo estava limpo, mas a memória jamais seria esquecida. Os segredos do céu foram revelados, e a jornada apenas começou. Não perca as próximas revelações. Inscreva-se no canal, ative as notificações e caminhe conosco entre mistérios antigos e verdades esquecidas. O livro de Enoque revela então um novo personagem, o Filho do Homem. Ele é o eleito, o justo, aquele que existia antes da criação do mundo. Guardado no seio de Deus, ele agora é manifestado. Sua presença resplandece como o sol, e seu nome inspira temor e reverência entre todas as nações. O Filho do Homem virá no fim dos tempos para estabelecer o juízo. Reis, governantes e poderosos da terra, corrompidos por suas obras, cairão diante dele. Nenhuma força, riqueza ou sabedoria humana poderá resistir à sua justiça. Sua palavra cortará como espada, separando os fiéis dos traidores. Mas para os justos e fiéis, sua chegada será glória e redenção. Ele reunirá os escolhidos de todas as eras e lhes concederá a eternidade na presença de Deus. O sofrimento, a dor e a injustiça desaparecerão, e a luz do eleito reinará sobre um novo céu e uma nova terra, para sempre. Enoque, levado aos mistérios celestes, testemunhou segredos ocultos ao mundo dos homens. Entre eles, um calendário sagrado, uma ordem perfeita criada por Deus, baseada nos movimentos do Sol e da Lua. Um ciclo eterno de 364 dias, onde o tempo fluía em harmonia com os céus. O ano, segundo o conhecimento revelado a Enoque, era dividido em estações perfeitas, regido pela luz e pelas sombras. Cada dia tinha seu lugar na dança cósmica criada pelo Altíssimo. Era um tempo sem erro, sem corrupção, refletindo a pureza e a precisão do plano divino. Mas a humanidade, afastando-se da luz, corrompeu até mesmo o tempo. Alteraram os calendários, confundiram as estações e perderam a sintonia com o ritmo divino. Assim, esqueceram o verdadeiro ciclo estabelecido pelos céus, mergulhando ainda mais na desordem e no esquecimento. Enoque, em suas visões noturnas, viu dois grandes sonhos proféticos. O primeiro anunciava o dilúvio, o juízo das águas que purificaria a terra corrompida. O segundo sonho ia além. Narrava, em imagens grandiosas, toda a trajetória da humanidade, dos primórdios até o tempo do fim. No segundo sonho, Enoque viu Israel representado por ovelhas puras e dóceis, protegidas sob os olhos atentos do Altíssimo. Mas seus inimigos surgiam como lobos vorazes e leões impiedosos que espalhavam destruição entre o rebanho. Uma batalha espiritual invisível dominava os séculos. No clímax da visão, um carneiro poderoso se levantava em defesa das ovelhas. Forte, glorioso, invencível, ele era o Messias prometido. Sob sua liderança, as ovelhas triunfavam sobre seus inimigos e a justiça finalmente brilhava sobre toda a terra. A esperança de toda a criação se cumpria. Nos seus últimos dias na terra, Enoque sentiu o peso da eternidade sobre seus ombros. Então escreveu cartas destinadas aos seus filhos e à humanidade. Em palavras cheias de poder e amor, clamou por justiça, fé e arrependimento, pedindo que os homens voltassem ao caminho do Altíssimo. Enoque advertiu que o mundo mergulharia em trevas se a humanidade continuasse a rejeitar a luz. Ele exortou seus descendentes a se afastarem da corrupção e a esperarem com paciência a promessa da redenção. Seu chamado ecoava como um grito de esperança em meio à escuridão crescente. Em meio às suas cartas, Enoque revelou as 10 semanas proféticas, uma linha do tempo sagrada, desde Adão até o fim dos tempos. Cada semana simbolizava uma era, marcada por provas, quedas e renascimentos, culminando no juízo final e na gloriosa restauração da criação. O livro de Enoque é mais que um pergaminho esquecido pelo tempo. É uma janela aberta para o invisível, um testemunho dos mistérios celestes e das guerras invisíveis entre luz e trevas. Suas palavras ecoam como trovões na eternidade, um chamado à vigilância
e a esperança. Anjos, os guardiões do céu, caíram por orgulho e desejo. Mas do caos e da rebelião surgirá a justiça de Deus. Nem as estrelas desviadas, nem os tronos derrubados escaparão. A mão do Altíssimo já se move, e a balança da eternidade se prepara para julgar o céu e a terra. Aos que permanecerem firmes na fé, mesmo diante da corrupção e da queda, é prometido algo imensurável: a visão da glória. A luz eterna brilhará sobre eles, e o novo reino será seu lar. Pois a vitória do justo já foi escrita nas estrelas, antes mesmo do tempo nascer. A história de Enoque não é apenas sobre o passado. É um eco que atravessa os séculos, chamando nossa geração a despertar. Entre quedas e promessas, a voz dos antigos continua viva, sussurrando que a fé e a justiça ainda têm um papel vital no destino da humanidade. Cada palavra deste livro esquecido é um convite para olhar além do visível. Quantos mistérios ainda repousam escondidos? Quantas verdades esperamos para serem reveladas? O livro de Enoque desafia você a refletir, a questionar e a buscar a luz que nunca se apagou. Se essa história te tocou, curta, comente e compartilhe. Deixe sua opinião. Você acredita que o livro de Enoque revela verdades ocultas? Inscreva-se no canal e junte-se a nós nessa jornada por mistérios e histórias de fé que vão abrir seus olhos e fortalecer sua alma.